Olá! Hoje veremos uma aula especificamente aí valorizando os aspectos da forma do desenho, da pintura, ou seja, a forma como ela se constitui visualmente, tá? Que são os elementos formais. A gente vai buscar aí, que talvez você já tenha estudado, a gente vai estudar aqui também brevemente, que pode ser que caia realmente uma dessas questões na prova, para vocês aí se prepararem de maneira mais completa. O primeiro elemento básico, que provavelmente vocês já estudaram isso até desde muito pequenos, que vocês já até sabem, já estão até careca um pouco de saber desse assunto, é o que seria o conceito de ponto, que é o elemento mais básico, o elemento mínimo, que a partir dele nós conseguimos construir vários elementos, até mesmo os elementos mais complexos no caso, que é o ponto. O ponto, então, por definição, é a unidade de comunicação visual mais simples e irredutivelmente mínima. E temos aqui os exemplos do ponto. Então a gente pensa, o ponto ele não serve somente para escrita, né, para finalizar uma frase, enfim, mas é a partir do ponto que a gente vai ter o outro elemento, que é a linha, né? Então veja que interessante aqui, que a partir da junção de vários pontinhos, que tão próximos que eles começam aí não ser identificados, a gente vai ter a linha, ou seja, a linha é a junção de vários pontinhos que de tão próximos entre si, não podemos mais identificá-los individualmente, e a gente vai ter a linha, tá? A linha, então, a gente vai ver que a gente tanto pode fazer. O ponto e a linha são elementos que a gente pode usar tanto na escrita para escrever, né? Então, para escrever uma palavra, né, à mão, a gente precisa da linha para formar a palavra, né, formar o nome, enfim, para escrever. E o ponto para finalizar a frase. E o ponto e a linha também são usados no desenho, por exemplo, para darmos forma a um determinado objeto. Se a gente quer desenhar a figura de uma pessoa, a gente vai usar da linha. Existe até pinturas que foram feitas na história da arte, lá no neoimpressionismo, que usava a técnica do pontilhismo, que desenhava, que pintava por meio de vários pontinhos para construir a figura. Então também o ponto é possível você desenhar e conceber uma figura, dá muito mais trabalho do que a linha, né? Mas a linha e o ponto são usados tanto na escrita, né, quanto no desenho também. Então tanto na parte da língua, né, quanto na parte de artes também, ela tem uma dupla função aí. Os elementos que a gente tem, superfície, né, a superfície por exemplo, as áreas que a gente tem visíveis das formas. Elas podem ser macias, né, a gente tem aqui uma área com pele, ela pode ser gelada, ela pode, né, ter essa superfície rugosa, ela pode ser extremamente áspera, né, como temos aqui, ou ela pode ser metálica. Então a superfície é até a nossa própria pele, né? Toda a nossa pele, se ela é macia, se ela tem rugas, se ela tem pelos, né? Então todas as formas tridimensionais ou não, até na nossa parede, se a parede é lisa, se a parede tem espumas, por exemplo, num estúdio de gravação aqui a gente tem tudo para isolamento acústico, nós temos espumas, então ele é macio, né, ele promove calor, né, e a gente vai ver que a superfície de um tecido, de uma cadeira, de uma bolsa, todas as superfícies têm um certo tipo de uma textura, tá? E aqui a gente vai ver que existem como superfície 3 características da superfície, que é a cor que está impregnada na superfície, né? Então ela pode ser colorida, essa superfície ela pode estar impregnada de um pigmento e ela ser colorida, a gente tem exemplos aqui. Ela pode ter luminosidade, então ela pode ser clara ou pode ser escura, como eu coloquei aqui essas pedras, né? Ela tem como característica ser iluminada ou não ser. E a gente também pode ter na superfície texturas. Ela pode ser enrugada, ela pode ser ondulada, ela pode ser granulada como a lixa, ela pode ser aveludada como um tecido, ela pode ter essas ondulações como um tronco de uma árvore, como está aqui
no primeira imagem aqui. Então, a gente vai ter aqui 3 características importantes da superfície: cor, luminosidade e textura. Eu acho que isso já grava bem, né? Qualquer superfície, então, vai ter cor ou não vai ter cor, né? Ela vai ter essa textura, que tipo de textura que é? Ela vai ter luminosidade ou não, ela pode ser clara ou escura, ou ela também pode ser opaca, né? Opaca que ela não tem cor nenhuma, assim, ela não tem brilho, tá? Ela pode ter brilho, pode ter sem brilho. Tudo isso são características que a gente vai observando e vai percebendo. Isso como os elementos formais que a gente pode usar para constituir uma obra de arte, ou até mesmo os objetos de design de produtos, né? Porque a gente tem como característica também esses elementos nos móveis que a gente tem na nossa casa, enfim, até mesmo estofado do carro, enfim, até a lataria do carro também. A textura aqui a gente vê que é um elemento que atiça os nossos sentidos do tato, né? Então a gente pode passar a mão numa textura e ter várias sensações. Ah, esse aqui é áspero, esse aqui é liso. Então a gente vai vendo que isso tudo atiça os nossos sentidos, não somente visuais. Outros elementos formais aqui, o volume. O volume, isso que a gente vai ver tanto no mundo bidimensional, na tela de uma pintura, quanto no mundo real, né? Se, por exemplo, um elemento retratado numa pintura, ele tem volume, não tem volume. Por exemplo, no Renascimento lá, eles usavam a perspectiva linear com um ponto de fuga para dar a sensação de profundidade, de volume aos objetos e às pessoas retratadas lá. Claro que com técnicas de pintura de claro e escuro também. E a gente vê que isso, então, isso no desenho é muito matemático isso, porque na verdade você tenta representar alguma coisa que tem volume numa superfície plana, que é a tela, ou um papel, né, que é bidimensional, e você tenta criar, então, ilusões para você representar alguma coisa que não é daquela natureza. Tá? E você vai usar aqui, então, esse volume, né? Você vai usar desse recurso aqui, que é essa profundidade, para dar essa noção de volume, a tridimensionalidade. Então, o volume numa representação bidimensional é você dar ilusão a alguma coisa de uma natureza tridimensional num plano bidimensional, tá? E isso a gente vê muito claro, e esse estudo muito claro no Renascimento. E nenhuma das representações bidimensionais da realidade, como o desenho, a pintura, a fotografia, o cinema, a televisão, existe uma dimensão real, ela é apenas implícita, tá? Então, assim, a gente tenta representar alguma coisa que, na verdade, não existe de fato, né? A gente cria uma ilusão para representar alguma coisa que tem uma natureza diferente. A gente pegar uma pessoa que é tridimensional e retratar numa tela que é plana, que é bidimensional, que são naturezas distintas, mas você cria recursos para dar a sensação de volume. É isso que a história da arte inteira ficou fazendo, desde o Renascimento, muito mais até os dias de hoje. É claro que se mudou, né? Na partir do cubismo a gente tem uma mudança com a abstração, enfim, com o abstracionismo a gente tem uma mudança do repensar tudo isso, tá? Mas o cubismo repensa muito isso, e questiona muito essa busca, né, incessante do homem representar uma coisa que é de uma outra natureza que não é a sua. E a ilusão pode ser reforçada de muitas maneiras, né? Que é a perspectiva aqui que a gente vai ver, então, Brunelleschi, que foi o inventor aí da perspectiva, que sistematizou o conhecimento de maneira científica da perspectiva, da profundidade. E a gente tem a obra aqui do Da Vinci que se dá nessa perspectiva clássica, que é com um ponto de fuga, tá? E a perspectiva também pode se dar de maneira tonal. Então, aqui, essa perspectiva ela pode dar por meio de linhas imaginárias que dão essa sensação de profundidade para a pintura, ou ela pode se dar por meio dessas linhas aqui que estabelecem essa relação de claro e escuro.
e daí essa oposição entre o claro e o escuro no desenho dá uma sensação de volume também. Então são dois recursos aqui que todos os artistas usaram desde sempre, que é a perspectiva linear, que por meio de linhas para dar noção de profundidade a um espaço, e a perspectiva tonal, que é a relação de claro e escuro entre uma cor e outra para dar a sensação de volume também. As duas juntas criam essa estratégia ilusionista aí que foi muito explorado aí durante toda a história da arte. A luz é tudo, né? Então, assim, para fotografia, por exemplo, a fotografia é foto, né? Foto de luz, então é gravar com a luz, foto, luz, grafia, gravar com a luz. Então a gente vê que a fotografia, a base da fotografia é a luz, né? A base da pintura, no caso do impressionismo, por exemplo, é a luz. Né? Sem luz a gente não consegue enxergar as coisas do mundo, a gente não consegue ter esse parâmetro, então a luz é a base de tudo aqui, tá? É ela que nos revela então a linha, a cor, a forma, a direção, a textura, a escala, a dimensão e movimento, é o que possibilita a gente ver as coisas do mundo, tá? Então é ela que é o nosso alicerce e ela que é o nosso parâmetro aí. E temos também a cor. Tá? A cor é um elemento super importante, ela vai fazer com que a gente tenha aí essa possibilidade de até diferenciar uma coisa da outra, né? A gente consegue simbolicamente representar. Então a luz, ela vai aí, ou você pode, no caso a cor, ela pode representar exatamente aquilo que a gente está vendo. Então, a cadeira é amarela, então vou pintar de amarelo, o céu é azul, vou pintar de azul. Ou, no caso dos pintores, os simbolistas, os expressionistas, não. Vou pintar um céu de vermelho, vou pintar uma pessoa de rosa, porque a cor ela pode também assumir um caráter simbólico, um caráter subjetivo e ser mais um elemento que comunica. Então, todos esses elementos que eu falei aqui, da cor, da linha, do ponto, do volume, são elementos que o artista usa para se comunicar. Então, são estratégias de comunicação que é usada na publicidade, no design gráfico, enfim. E a arte também se apropria desses elementos também. E agora a gente vai chegar aqui, que é bem interessante, que são as técnicas que os artistas utilizaram aí na história da arte para se comunicar, claro, usando esses elementos formais que eu comentei com vocês também. Aqui a gente tem uma das técnicas de pintura, que é a pintura a óleo, né? A técnica, a linguagem é a pintura, e a pintura a óleo. Aqui temos uma obra de Manet, que era um artista francês lá do realismo francês, que influenciou significativamente os artistas impressionistas. Temos a pintura aqui dentro da pintura técnica de pintura a óleo, aquela primeira, que era o que tinha na época. Temos aqui já a pintura em acrílica, que é uma tinta plástica, tá? Que ela é a base de água. Essa aqui, a pintura a óleo, ela não pode ser adicionada à água, porque óleo e água elas são incompatíveis, ela não mistura. O óleo normalmente é utilizado com algum tipo de solvente, algum outro tipo de óleo que ajuda a diluir a tinta, porque normalmente as tintas a óleo, a acrílica, elas vêm em umas bisnagas, então ela é densa, ela é compacta. Para você economizar e você ter uma fluidez do pincel, você usa algum tipo de solvente que deixa mais aguada a tinta e facilita o trabalho. No caso da tinta aqui, acrílica, da pintura acrílica, ela é feita à base d'água, você pode até misturar água ou algum tipo de gel à base d'água que você pode misturar e diluir. Só que a diferença entre a pintura a óleo e a pintura acrílica é que a óleo ela demora para secar e você pode ir modificando a pintura e ela você pode ir apagando e repintando em cima. A acrílica não, a tinta é plástica, uma vez que você colocou a tinta na tela e deixou lá 2, 3 horas, ela secou, não tem mais como refazer, até mesmo para guardar o resto de tinta que sobrou, você tem que jogar fora porque ela seca e ela plastifica.
E aqui o Daniel Senise, que é um artista brasileiro contemporâneo, que retoma a pintura na década de 80, que a pintura ela teve aí uma queda, né, na sua produção na década de 60 e 70, e 80 é retomado no Brasil também, e Daniel Senise é um desses representantes da pintura da década de 80 até os dias de hoje, e essa pintura dele aqui foi feita então com tinta acrílica, tá? Sobre tecido e sobre madeira também, então é uma tinta plástica. Aquarela, a aquarela ela é uma tinta à base d'água, um pinguinho de tinta misturado com um monte de água, ela rende. A grande sacada aqui da pintura em aquarela é essas pinturas aguadas, deixar áreas de brancos de respiro, o branco do papel, porque a tinta aquarela ela é feita sobre papel, a óleo e a acrílica normalmente sobre tela, tá? Não esqueçam disso. A aquarela é feita com papel, normalmente é um papel com bastante teor de algodão grosso, porque se você joga uma tinta super aguada sobre o papel, ela pode enrugar inteira. Um papel grosso, bem resistente, ele permite que você possa manipular com mais facilidade e muito mais, né? Pode repintar. E aqui normalmente é dado um respiro, que a gente diz, tudo que é branco, você deixa o branco do papel e não pinta. Então a aquarela, ela é uma tinta à base de muita água, com poucas pinceladas, você não fica pincelando várias vezes no mesmo local, porque você pode estragar o papel, e ela é feita sobre o suporte papel. A encáustica é uma pintura feita com tinta a óleo misturada com cera de abelha, mas essa cera de abelha normalmente ela é dissolvida, você esquenta a cera de abelha, que é dura, compacta, mistura com algum solvente forte que cria uma pasta, né? E você mistura com tinta a óleo, que cria cor e cria um corpo, e fica aquele cheirinho assim de tinta com mel, né? E daí você cria essa materialidade, ela fica com uma cara mais orgânica, tá? E daí se chama encáustica essa técnica, usada por vários artistas. Paulo Pasta é um artista brasileiro contemporâneo que usa muito a encáustica, e aqui temos na década de 50 o Jasper Johns, que fez uso da encáustica nesse seu alvo de 4 faces aqui. Têmpera. Têmpera é uma técnica muito interessante, pessoal, porque é uma técnica aí rudimentar, usada quando você não tinha nenhum tipo de material de fixação na pintura, né? Então, bem antigamente, quando não se tinha o uso desses fixadores, a têmpera é feita basicamente com clara de ovo, tá? E que daí ela cria essa fixação, ela cria um brilho para a pintura, e feito com pigmentos. Então, antigamente, bem antigamente, de existir a tinta a óleo, e a gente tinha os pigmentos, os artistas misturavam esses pigmentos e adicionavam a clara de ovo para, no caso, fixar. Então, veja que interessante aqui, é que esse trabalho aqui, a têmpera, ela é até anterior lá, ela é no período bem anterior lá, por exemplo, daquela pintura do Manet, por exemplo, né? E ela aqui usada por um artista contemporâneo gaúcho, né, quase década de 80, ele faz essa pintura aqui com a base de têmpera. Ele retoma uma técnica tradicional para hoje. O afresco muito conhecido, já usado na Idade Média lá para retratar as cenas cristãs, né, de cunho religioso. Aqui a gente vê que ele é retomado fortemente no Renascimento. A gente tem aqui a Capela Sistina pintada por Michelangelo, nessa obra maravilhosa, né, e grandiosa. E o afresco é uma espécie, então, de pintura feita, é uma pintura feita na parede, com uma espécie de argamassa, né, um cimento fresco, no qual é impregnada com a tinta, e depois que ela secava, fixava a cor. Então era um meio de fazer pinturas murais de grandes formatos e ter um alto poder de fixação. Tanto é, né, que uma obra dessa grande magnitude, da sua importância, durar lá do século
15 mais ou menos, né, e durar mais de 500 anos, é realmente que ela tem essa grande durabilidade aqui, né, pessoal? Temos obras mistas, pinturas mistas, quando o artista mistura vários materiais. E olha que divertida essa obra de Nuno Ramos, um artista contemporâneo brasileiro. Ele literalmente pega vários materiais mesmo, de grande porte, e ele coloca na tela da pintura. Ele mistura vários objetos e cola. Então a gente tem essa brincadeira aí de ser pintura mista, essa pintura que tem aí essa grande variedade de elementos aí. Gravura em metal, né? A gravura em metal a gente tem aí dentro da gravura em metal, veja como tem várias coisas para a gente aprender tudo isso. Exige tempo porque tem que aprender a fazer, né? E a gravura em metal é uma das que mais tem essa cozinha, tem que saber dominar várias técnicas. Então dentro da gravura em metal tem água tinta, tem ponta seca, que é feito diretamente sobre a placa de metal com um material cortante, água forte, que usa faz uso de ácidos para queimar a placa e fixar o desenho. Temos a litogravura, que foi muito usada lá por Jean-Baptiste Debré, lá na missão artística francesa, quando veio ao Brasil, para retratar o Brasil. Ele permaneceu por aqui, retratando os índios, os escravos, o cotidiano das pessoas lá, por meio da litogravura, que é a pintura feita em pedra, que tem um desenho mais livre, mais solto, e depois ele é feita a impressão. Lembrando que a gravura em metal e a gravura em lito, você tem a possibilidade de fazer várias impressões, diferente da pintura, que tem um caráter mais autoral, de ser obra única. A serigrafia, muito utilizada lá por Andy Warhol, né, com as Marilyns do Andy Warhol, né, na década de 60. Ela também é aqui reconfigurada hoje, né, no artista contemporâneo brasileiro, que é Alex Fleming, que ele fotografa pessoas que transitam na estação de trem, na estação de metrô Sumaré, lá em São Paulo. Ele retrata essas pessoas, depois ele faz grandes plotagens serigráficas do rosto da pessoa, para elas se reconhecerem nelas, um trabalho super bacana, porque dá sentido aí os próprios frequentadores, usuários do metrô. A xilogravura é uma técnica também mais antiga, né, utilizada também bastante lá na Idade Média pelos monges para retratar cenas mais de cunho religioso, tá? E aqui a gente tem uma xilo do Grassmann e é feito um suporte, a matriz é feita em madeira e você cavoca com algum material cortante para fazer o desenho, lembrando que tudo que fica cavocado e fica fundo é o branco, e tudo que fica no altinho cria a figura do desenho na xilogravura. No desenho, né, nós temos o desenho, e o desenho tem essa liberdade imensa. Você pode fazer com nanquim, né? O nanquim é tipo de uma canetinha que pode ser grossa, pode ser fina, ela pode ser bico de pena, que você pode molhando a caneta tinteiro e você tendo o resultado ali, ou pode ser canetas descartáveis. E você pode usar vários tipos de suporte. Até aqui a artista Louise Bourgeois, que é uma artista francesa que faleceu não há muito tempo, ela usa caderno pautado para fazer o desenho dela de nanquim. O lápis grafite, né, que é o tradicional que a gente usa para escrever, também a gente tem aí a possibilidade de fazer desenhos, e veja que inusitado, o Paulo Klimachowska, ele não usa o lápis grafite para desenhar no papel tradicional, mas ele faz essas grandes instalações aqui sobre parede com grafite, que então é uma obra efêmera, porque daqui a pouco você passa o dedo e ele apaga, né? O desenho a carvão de Gil Vicente, né? O carvão não esse carvão que vocês usam para fazer o churrasquinho lá do domingo da família, mas o carvão que é um carvão tipo um lápis bastão de carvão que você usa, mas que como ele apaga, você é obrigado a usar um fixador para ir fixando o desenho, espera secar e depois você desenha novamente, tá?
E é isso. Basicamente a gente tem aqui as técnicas de desenho, de gravura e de pintura, as mais tradicionais, juntamente com os elementos formais, que é basicamente aqui o que a gente tem, que é utilizado nas artes visuais. Então, até o próximo encontro.